Um grande abraço para você, muito boa tarde. Está começando a partir de agora mais uma edição do programa Sport Show, aqui na nossa programação diária de segunda a sexta, o Sport Show. E hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro do ano de 2014. Mais uma vez, tempo bom em nossa cidade, sol causticante, calor danado, gostoso. Muita gente ainda curtindo as suas férias, bom demais. E nós pedimos passagem, a partir de agora até as 18h30, estaremos juntos com vocês. Quero carinhosamente abraçar a todos que nos acompanham através do canal 14 da TVI, a TV Irati. E mais uma vez temos aqui um convidado especialíssimo. Ao nosso lado, nada mais, nada menos do que o professor Antônio Alceu Jacopetti. Para os amigos, Jacó. Jacopetti, seja bem-vindo à TVI, muito boa tarde. Boa tarde a você, Osmari, integrante e trabalhador no esporte por muito tempo, né, e aos telespectadores da TVI. É uma satisfação muito grande poder estar participando e dando a nossa colaboração para essa nova iniciativa tão importante para a nossa cidade. Bem, professor, o senhor é nascido aonde, como que veio parar na cidade de Irati? Eu sou de Itararé, estado de São Paulo. Daí eu tive, na minha adolescência, passagens por Telêmaco Borba. E em 1969 eu fui fazer a Escola de Educação Física na Federal em Curitiba, me formando em 71 e 72 tive como opção, como escolha, vir trabalhar em Irati. Então eu já estou aqui há mais de 40 anos. E olha, eu diria a vocês que o professor Jacopetti realmente tem uma folha de serviços muito grande à nossa coletividade, especialmente a nossa coletividade esportiva. Até porque, quando se fala em campeonato varziano aqui na nossa cidade, é realmente aquela febre. Os atletas realmente adoram disputar o campeonato varziano e é um campeonato histórico em nossa cidade. E a pessoa que idealizou, que criou essa competição, está hoje aqui ao nosso lado. Professor, como é que foi? Qual foi a ideia? Como foi criar um campeonato varziano que perdura até os dias atuais? Bem, Osmari, em 1977, 78, criou-se o Departamento de Esportes de Irati, ainda na administração do seu Edgar Gomes e o Lavo Anselmo Santini na sequência. Eu fui escolhido para o Departamento de Esportes, lógico, isso aí faz muito tempo, e nós nos preocupamos em tentar fazer o esporte para todos os segmentos, né? O rendimento com mais dificuldades, porque aquele tempo ainda é hoje assim, né? As federações, ela oportunizam a competição mais oficial, mas é muito cara. Você tem que pagar anuidade, pagar alvará, pagar carteirinhas. Então eu vejo as federações ainda como às vezes um entrave para nós que não temos uma estrutura tão forte nos municípios menores. E a gente foi tentando fazer de todas maneiras. O nosso esporte escolar era bom, a gente já vinha de bons resultados nos jogos colegiais, em competições mais estudantis. E no aspecto do futebol, a gente introduziu daí o campeonato varziano, né? Mas só, Osmari, eu sou sincero dizer para você, o varziano daquele tempo para hoje é um foco totalmente diferente, porque o varziano era aquelas equipes que os programas esportivos que vocês divulgavam na rádio, né? A equipe tal comunica que para estar no lugar de sempre, lá, né? Assim, um termo assim, local de costume. No local de costume para ir. E eram equipes que todos os sábados e principalmente todos os domingos estavam disputando várzea e no interior, né? E era um campeonato lindo, bom. Eu até estou postando algumas coisas assim no Face. Eu peguei o acervo do Orlando Pitchak, até vou postar na final do campeonato de 79, no varziano, com as dependências do Olímpico totalmente lotadas. Então a gente via assim
era a valorização do trabalhador, era o esporte de participação, né? Onde era equipes que às vezes a equipe vinha de a pé com o saco de material para vir disputar. Então eu vi aquele varziano dessa maneira. Hoje eu não vejo assim o varziano, né? Até porque se você analisar as equipes que sempre decidem, não tem uma história ao longo do ano de competições, né? Então eles se organizam simplesmente para um campeonato praticamente rendimento. Então, no meu ponto de vista, é válido, é uma competição que continua motivando, mas acho que o foco perdeu, talvez até o nome já não podia ser, porque varziano, porque eu acho que ainda era para valorizar a periferia, o interior, e aquelas equipes que ao longo do ano não têm possibilidade de competir em outros locais. Tá certo. Professor Jacopetti, uma vida em colégios, escolas, e por consequência essa vivência da escola o levou também a disputar grandes campeonatos a nível estadual. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho dessas passagens, ou as principais delas, um histórico sucinto daquilo que o professor conseguiu realizar. Aliás, claro que se fosse para contar todas as histórias, nós iríamos a noite toda, mas aquelas que de repente marcaram o trabalho e que o senhor carrega para sempre na lembrança. Entre as modalidades que a gente, como professor de educação física, você tem que ser um clínico geral, né? Tem que trabalhar todo, mas quando eu cheguei aqui em Irati, eu já era técnico de basquete do Círculo Militar de Curitiba, um clube muito bom, e lógico, eu gostava do basquete também. Em 1976, tivemos a oportunidade de nos convidarmos para um campeonato mirim, categoria 12 anos, para disputar em Curitiba. Nós teríamos a quarta equipe, daria um quadrangular, que teria curitibano, teria Thalia, e convidaram nós lá para participar. E até foi ousado, porque eu ainda não tinha um vínculo efetivo com o prefeito, fui falar com o prefeito então, falou que era difícil. Daí mandaram eu falar com o Alci Aleixo Tomás, no Ninito, do Olímpico, né? Eu cheguei, me apresentei lá também, daí contei a história. Estão convidando nós para participarmos da final de um campeonato mirim da Federação 12 anos, e nós temos uma equipe. Eu falei, vamos estar entre os 4 do Paraná. E ali que eu depois, na sequência, né, eu joguei no Irati, fui preparador físico do Irati, depois fui para o Olímpico, e um dos motivos foi essa maneira que o Ninito me tratou tão bem, assim, já ligou, comprou material, comprou uniforme, e nós fomos para Curitiba como coadjuvante, no caso, né? Mas a gente com experiência de basquete e tudo, então essa safra era do Dudu, Birica, Cássio, essa turma aqui, e outros assim, né, que o Denilson Bacaus, todos 64 e 63. E nós fomos lá, e no mini basquete você tem que pôr todos os jogadores pelo menos um quarto, e eu tinha uma estratégia, resumindo, nós fomos decidir com o clube curitibano na Voleibás no domingo, toda aquela estrutura do clube curitibano, né, um clube classe alta, com as mães já prontas para entregar as medalhas e tudo, e nós ganhamos deles lá. E fomos campeões do Paraná, 27 e 24. Me acompanhou o seu Mariano Gontarsi, que era o vô do Dudo, né? E nós voltamos campeão. Isso foi o primeiro título importante. E daí, nunca esqueço, no trevo, todo mundo esperando, né? Inclusive o prefeito, né? Que não fez por mal, né? Assim, não sabia. E daí foi isso. Daí, a nível de federação, a gente foi campeão né? Nessa categoria em 76. Em 77 eu sediei aqui, daí nós fomos vice, Paranaguá fez primeiro. Em 78 eu tive uma safra boa novamente, que foi o Marcelo Molossi, o Arilton Zanlorenzi, de saudosa memória, o Jefferson Pejurim, Heron, Irineu, Jorge Grossons, e daí nós fomos novamente campeão do Paraná. Essa é a história do basquete, né? Do basquete. E também no futebol, daí eu já comecei a trabalhar no Olímpico, teve um campeonato Dente de Leite, muito importante lá de Ponta Grossa, promovido pela Universidade de Ponta Grossa. Isso em 78, categoria 14 anos.
118 equipes de todo o Paraná e nós somos campeão. Nossa! Desse aí eu me lembro até hoje, do time o Marco Gaspar, o Ângelo Aleixo, que está no exterior, o Ico Ruva, o Robertinho da Luz, o Adão Veloso, né? O Dudo. Então a gente vai se lembrando. E viemos junto, e nas competições a nível de escolares, nós sempre fazíamos bem. Daí assumimos a prefeitura, né? Onde até a prefeitura foi gozada porque eu assumi pela seguinte condição. Quando inauguraram o ginásio de esporte de Guarapuava, eles vieram para me contratar, para inaugurar lá, para me trabalhar lá como secretário de esporte de Guarapuava. Mas eu me questionei, né, porque eu saberia que eu ia lá, era estranha, um aspecto político, mas contudo eu pedi um pouco exagerado, como não querendo, e eu estava acertando. E daí o professor Orreda, que eu tenho uma grande consideração, estou aqui em Irati por causa do professor José Maria Orreda. É uma das pessoas mais competentes em todos os aspectos aqui de Irati. E daí, quando estava meio certo, ele foi falar com o senhor Edgar. Ele falou, senhor Edgar, o Jacopete vai embora. Mas como assim? Né? Daí eu vim na prefeitura e nós nos acertamos. Pelo período de aulas, de horas que eu poderia dar à prefeitura, porque eu já tinha o Estado. Né? Eu acho que isso é uma coisa que falta para muitos profissionais. Você tem que ser coerente. Você tem até X horas para trabalhar bem trabalhado. Né? Então eu tinha o Estado, professor, 40 horas, e eu me ofereci com 20 horas para os períodos da noite, né? E sábado e domingo. Né? E daí a gente acertou, então, o Conselho Municipal de Esportes surgiu em função para mim ficar aqui. Da sua permanência. E daí a gente começou com um trabalho excelente, né? E também se destaque daí o SESI em 80. SESI, né? O SESI em 80, o professor Orreda, que é o responsável por esse SESI aí, que é importante que a gente esclareça isso. Nós conseguimos o SESI antes de Telêmaco Borba, que tem a maior fábrica de papel da América do Sul. Verdade. Pela competência do professor Orreda, sabendo levar, fazendo torneios gratuitamente. Quando vinha um diretor do SESI, puxa, aqui diz que tem um mel bom, ele já estava com mel. Então são coisas assim que às vezes a história perde, sabe? E daí no SESI nós fizemos um trabalho maravilhoso. O SESI, ainda naquele tempo, ele atendia o cidadão em todos os aspectos. Concursos, para a esposa, atividade física para o trabalhador e para os alunos. E nós ali, nós chegamos a fazer muitas competições de todos os aspectos. Então, na década de 80, nós poderíamos falar que o SESI, eu fico até me emociono quando eu me lembro de engraxates que dormiam às vezes na rua de noite e chegava lá no outro dia, o professor me presta o tabuleiro do xadrez, P4R, Peão 4 do rei, sabendo jogar. Então, foi também um trabalho maravilhoso. Né? E depois, na sequência, como eu não conciliei o SESI com os polos esportivos, Maria, que esses polos esportivos foi um dos maiores projetos que o Paraná fez. O Paraná fez o seguinte, em 87, 88, eles escolheram quais os professores que eles achavam que eram bons em cada modalidade. Uhum. Pegaram esses 10 professores e falaram, você quer, em vez de dar aula, você vai... Por exemplo, que nem no nosso caso, eu, Bressan de Apucarana, Cabeção de Ponta Grossa, Soler de Poricatu e outros aí, né? O Darlan de Guarapuava e outros. Vocês querem, em vez de dar aula, trabalhar basquete? Então nós ficamos 40 horas só basquete. Só com basquete. Então foi um projeto. E cada bimestre tinha uma competição. Apesar, Maria, que isso é bom também frisar, que eu acho que hoje o esporte está morrendo em função, porque existem vários tipos de educação física. Você não precisa ser aquela educação física tecnicista, professor técnico e aluno atleta. Mas onde você, 90 aulas, 90 vezes no ano, o aluno está ali. Tem como você conciliar atividade física, desenvolver as valências físicas, força, velocidade, agilidade, resistência, e ao mesmo tempo trabalhar o basquete, trabalhar o vôlei, trabalhar todas, o atletismo. E hoje, então, na realidade,
as escolinhas mesmo estão nas aulas de educação física bem trabalhadas. Lógico, não é para ficar só valorizando os que são bons, né? Sim. Mas então isso aí também a gente perdeu o foco, que hoje você vê ali, não tem mais não está tendo mais essa estrutura. Tá certo. Olha, daqui a pouco nós vamos, inclusive, continuar com o professor por aqui. Tem muitas histórias num programa apenas, não será possível ele explanar de uma forma genérica tudo aquilo que foi feito. Até porque é uma história de vida. Mas, após o nosso break aqui, nós vamos continuar com o professor Jacopetti e também vamos propiciar a oportunidade que ele fale um pouquinho do seu projeto, que foi um dos últimos, à frente lá da PAI Rural, que envolvia lá os alunos da PAI, da nossa APAI de Irati. O Clube 7 também tem uma participação importante do professor Jacopetti, tem uma diretoria, mas ele também lá trabalhou e até hoje tem um projeto que é desenvolvido. Enfim, a gente vai voltar já trazendo a participação no nosso segundo bloco do professor Antônio Alceu Jacopetti, aqui dentro do nosso Sport Show. Então abrimos espaço, né, para um intervalo, a nossa vinheta, e aí sim a gente vai retornar com o professor Jacopetti para que possamos então formar esse segundo bloco, beleza? Então, intervalo aqui no Sport Show, a gente volta dentro de um minuto. Eu também vou destacar aqui. Bem-vindos a Irati. Esta é a TVI Canal 14. Uma TV feita para você. Uma empresa do grupo Brasil Net. TVI Canal 14. Estamos retornando para o nosso segundo bloco do Sport Show desta super segunda-feira, início de semana, e hoje aqui nosso convidado, ao nosso lado, professor Antônio Alceu Jacopetti, que continua falando aí das suas proezas em Irati, na região e, claro, por esse grande estado do Paraná. Professor Jacopetti, vamos dar continuidade, de repente, projetos a nível de estado, conquistas ainda que de repente não foram mencionados no primeiro bloco, fique à vontade. Osmar, eu gostaria de destacar que eu acho que foi o título mais importante para Irati na modalidade de basquete, em 1991, Jogos da Juventude, fase final em Apucarana. A gente fez uma fusão das minhas atletas com a do professor Romildo, de Curitiba, um grande amigo, uma pessoa, um irmão que eu tenho, né? E lá aconteceu o seguinte, que o técnico Curitiba optou por convocar as atletas mais do Thalia em detrimento das atletas do time do Romildo, que era o Atlético. E daí a gente fez uma fusão e um trabalho muito bom. Nós nos classificamos na regional e na final em Apucarana, entre as equipes, nós vencemos Londrina, Maringá, Apucarana, que era o time da casa, e decidimos com Curitiba, que era a favorita
e Davi venceu Golias. Nós ganhamos de 58 a 55, num ginásio totalmente lotado, torcendo para nós, né? Então é um título até que emociona, que nós fomos o campeão do Paraná, na humildade, e esse foi um grande título. Ainda do basquete feminino, né? Eu gostaria de destacar que meu último trabalho aí foi no basquete masculino, mas mais no basquete feminino, né? Onde dessas gerações antigas, das classes de 70, de 80, nós mantivemos o basquete adulto feminino, sempre participando das fases regionais, sempre sendo campeão e disputando com bom desempenho nas finais dos Jogos Abertos, sempre fazendo quarto lugar, um terceiro. Então eu não poderia esquecer também desse grupo que eu tive do feminino, né? Até que me oportunizou, acho que a maior homenagem na minha vida, né? Eu fui cidadão honorário de Irati, que realmente me marcou. Mas essa homenagem surpresa que me fizeram, que eu fui lá pensando que era uma outra atividade, e tinha mais de 200 ex-alunos meus esperando de todos os locais do Paraná. Então isso aí me emocionou muito. E quem teve à frente foi esse grupo de basquete feminino. É difícil nominar alguém, mas eu tenho um carinho muito grande por esse basquete feminino. E também eu tive a oportunidade de 1987 ser o auxiliar técnico nos Jogos Escolares Brasileiros, junto com o meu amigo Cícero Antônio Araújo, e foi a única vez, no basquete masculino, e foi a única vez que o Paraná conseguiu medalha de prata, em 87 em Campo Grande, onde nós deixamos São Paulo e Rio de Janeiro para trás. Tá certo, são histórias, são conquistas marcantes que realmente, né, vai se levar aí para o resto da vida. Professor, voltando um pouquinho ao trabalho do SESI, eu me lembro que eu fiz parte de um grupo de garotos que eu acho que era uma ou duas vezes por semana, se não me falha a memória, terça e quinta, nós tínhamos ali disponibilizado um horário depois do almoço para fazer ali um treino, tá, para bater uma bola. Fazia parte aquelas garotos ali que vinham lá do bairro e tal, para poder bater uma bolinha na cancha do SESI. Olha, Osmari, então eu com o professor Orreda, a gente fazia esse trabalho. Eram aulas de educação física. Você veja bem, o SESI, naquele tempo, priorizava os que trabalhavam em indústria, mais do que justo, um dentista, um médico, mas nós tínhamos a nossa chefe, a Tereza Casteller, que era muito de bom senso, e a vida é isso, entre o legal e o justo, sempre que possível o justo, né? Então, se eu tinha que ter uma turma de 15 alunos, mínimo, de alunos de empresas, e eu poderia colocar 30, a bola é a mesma, então a gente tinha todos aqui, e nós tínhamos aquilo, né, Maria? Antes do início, o torneio de pênalti, né? Você lembra? Uhum. Né? Para ver, somando pontos, valendo metade. Então, realmente, tem muita gente, né, que disputou ali as aulas, né? Tinha em todos os sentidos, tinha o tênis de mesa, tinha o xadrez, tinha o futebol de botão, e realmente você participava, como muita gente participou ali do SESI, que eu acho que foi a grande... Nós chegamos a fazer corrida rústica desde os 10 anos até o adulto, envolvendo mais de 500 pessoas, a largada aí na Praça da Bandeira, né? Chegada. Verdade. Bem, o professor Jacopetti também teve uma passagem bastante grande pelo Colégio Nossa Senhora das Graças, e lá também, né, professor, desenvolvia, claro, dava aula de educação física, mas uma variedade de esportes, promovendo torneios de futsal, de futebol de campo, de xadrez, de tênis de mesa, corrida, salto, enfim, uma variedade, e inclusive até revelando atletas, né? Eu acho que o professor tem que se preocupar com o rendimento, mas antes de mais nada, até nessa homenagem que os atletas me fizeram, eles puseram no banner uma frase que eu sempre falei: antes da medalha no peito, a formação do cidadão. Eu até recebi agora esses dias pelo Face uma homenagem do menino aí, o Ricardo Ozinski, que eu vou postar, que me emocionou muito assim, né? Eu acho que essa questão de formar o cidadão, né? de oportunizar, e isso sempre a gente conseguiu com sucesso, né? Fazendo, valorizando a todos. O Nossa Senhora das Graças também fomos campeões em 1984, nós fomos campeões mirim novamente dessa safra do Rogério Mosio, Rigoni, Buca, e eu naquela luta de sempre, bancando tudo, viagem para Curitiba, me lembro bem,
foi na festa do Pêssego de 1984, cheguei para a diretora, será que dá para a senhora ir hoje no ginásio de esportes? O que vai ter lá? A senhora vai ver sua escola ser campeã do Paraná. Nós ganhamos do Guarani de Ponta Grossa, um amigo meu do Cabeção, né? Nós fomos campeões. Então, realmente, no Nossa Senhora das Graças também, nós oportunizamos muitas atividades. Foi muito bom também ali. Eu trabalhei no São Vicente, né? Que depois com aquela de desmembrar, porque antigamente não existia o menino, o aluno do Nossa Senhora das Graças, e naquele tempo o professor dava aula para o menino e a professora para a menina. Né? Então, ali trabalhei no São Vicente também, e realmente ali também tivemos e revelamos atletas, né? Quantos ali, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz de ter participar. Deus Maria, uma coisa que sempre, às vezes, quando eu vou falar para alguém, ou alguma entrevista, eu gosto de falar essa frase. Educação é o que permanece quando o que se aprendeu foi esquecido. Você entendeu? Não é só o saber acadêmico. É quando, como hoje, nessa semana eu recebi essa carta desse aluno, ver as dificuldades, ver as limitações, né? Nem todos eram bons, Maria, você sabe lá, né? Lá, até eu gostaria de contar essa história, lá no São Vicente, as nossas aulas de educação física em 70 e pouco era pegada, disputado, tudo. E eu tinha um aluno chamado Sansão, que era o mais fraco. Ninguém escolhia o Sansão. E aquele jogo disputado de sexta-feira, valendo a decisão, e eu optando, e para os mais antigos eles sabem, não valia gol dentro da área antigamente, era bola pesada e não valia. Mas sobrou a bola para o Sansão, meio metro dentro da área e ele fez o gol. Eu dei bola ao centro, fiz de conta que não enxerguei. Os alunos, pô, o senhor não viu, foi dentro da área. Eu pensei comigo, gol do Sansão é bola ao centro. E eu acho que a vida, como professor e educador, consiste em oportunizar que o Sansão faça o gol. Então eu sempre fui assim. Você foi atleta meu, nós teria muita história para contar lá em Ponta Grossa, né, Maria? Essa vai ficar para uma próxima, uma professor. Outra? Nós teremos outras oportunidades. Professor, o nosso tempo já está se esgotando. O trabalho no Clube 7, rapidamente, bocha, canastra, enfim, continua. Continua. No Clube 7 lá, é importante que se destaque, o Clube 7 é um clube que é eminentemente prazeroso, recreativo, nunca se jogou uma partida de canastra dinheiro. Então eu me sinto bem lá, porque a terceira idade precisa de 3 coisas. Uma atividade física, uma alimentação adequada e o convívio social. E lá nós oportunizamos, né, esse convívio social realmente. E esse ano vamos promover mais atividades em função do 7. Né? Então eu acho que ali o Clube 7 realmente... E quando eu falo de veteranos, Maria, depois da manhã eu estou indo disputar o maior torneio de basquete Master do Brasil, em Caiobá. Tem categoria 30, 40, 50, 60, eu já estou acima de 60. Então, vendo amigos, eu acho que a vida consiste nisso. E a educação física, a educação física, se a educação integral é um triângulo, moral, intelectual e físico, você trabalha nos 3 lados. No moral, né? Ensinando as regras, ensinando a respeitar os companheiros, o físico, que é eminentemente na atividade, e o intelectual também conhecimento. Então eu fico feliz, Maria, de ter feito a minha história aí, como diz, né, honestamente, né? E continuo com entusiasmo, porque eu acho que, lógico, hoje já não, efetivamente, em cargos não trabalho mais, né? Mas ainda continuo, acho que, feliz aí de poder ter oportunizado muitas histórias, muitas competições, né? Porque eu acho assim, o esporte, quando você se propõe a fazer uma competição, faça bem feita. Eu sempre falo para os mais novos, promover esporte é que nem você ter uma loja. Está vendendo, põe na prateleira, não está, tira. Que não adianta, de repente, estar fazendo, né? Então eu sempre procurei fazer, oportunizar e bem organizadinho. Então a gente fica feliz aí de ter feito tanta coisa. Inclusive o professor Jacopetti também, né, realizou muitos campeonatos de truco, aliás, com um número muito grande de participações, e ali no Clube 7 e tudo mais era uma festa, né? E que nós também tivemos a oportunidade de participar. Professor, olha, imensamente agradeço pela visita, por ter aceitado o nosso convite, e teremos outras oportunidades para falarmos mais
do esporte, do time de veteranos ali do Clube 7, que é um grupo de amigos, né, das competições realizadas, nem citamos hoje aqui, o tempo foi muito curto, daquelas situações inusitadas, e que com certeza o professor deve ter muitas. Temos muitas histórias. Mas com certeza haveremos de ter outras oportunidades. Professor Jacopetti, obrigado pela presença, pela visita, saúde, felicidades e boa viagem, bom torneio então. Eu que agradeço, Maria, eu fico feliz, né, de ver você que foi meu aluno de ginásio, e nós vamos ter que contar aquela história lá em Ponta Grossa, né, que você é goleiro, né, na decisão por pênalti, bem rapidinho eu vou contar, né? E nós decidimos por pênalti, e você era meu goleiro, né? E quando o time adversário chutava o pênalti, fazia o nome do pai antes e defendia. E eliminamos um dos melhores times. Então, eu fico feliz, Maria, porque você vê um ex-aluno, a gente sabe das dificuldades. Eu trabalhei em imprensa, rádio, jornal, sei que não é fácil trabalhar nisso aí, é desgastante, né? A gente está ao vivo, no ar, e você sempre com competência, com honestidade, está procurando teus espaços, fazendo com dificuldade o teu jornalismo. Então, fico muito feliz dessa entrevista, de poder participar num novo espaço que nós vamos ter aqui, e também de estar convivendo com um ex-aluno que eu tive muita satisfação de tê-lo como aluno. Tá certo, obrigado, bondade do professor Jacopetti. Gente, olha, obrigado pelo carinho, pela atenção. Na sequência, daqui a pouquinho, chega aí o Cristiano Mesquita, para apresentar para vocês o TJ Irati, tá certo? A gente retorna amanhã a partir das 18 horas e amanhã às 11 horas tem aí, né, a reprise desse programa de hoje, que com certeza você vai ver novamente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.